Deus é maravilhosa. Amém? Aleluia. Você que está com a palavra de Deus, Lucas capítulo 10, versículo 25. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém, irmão? Você veja aqui que o intérprete da lei, se aproximando de Jesus, fez uma pergunta a ele, disse: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Irmão, todos nós queremos ser salvos. É o desejo do ser humano. Falar de salvação para muitas pessoas é maravilhoso, porque todo mundo quer ser salvo, mas nem todo mundo quer fazer conforme a vontade de desejamos herdar a vida eterna. Nós temos que fazer conforme o ensinamento de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Então, quando nós prestamos atenção na palavra de Deus, nos ensinamentos de Cristo, nós vamos adquirir essa grande bênção, que é ser salvo. Mas para ser salvo, nós temos que fazer a vontade de Cristo, como estamos aqui da lei. Fez essa pergunta para Jesus, e Jesus respondeu para ele, versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? O que está escrito na palavra de Deus? O que a palavra de Deus tem nos ensinado, falado para nós? Então Jesus faz essa pergunta também para ele: o que está escrito na lei? E ainda Jesus faz outra pergunta: e como interpreta? Respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Você veja que quando Jesus pergunta para ele como interpreta, aí ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: respondestes corretamente, fazei isto e viverás. Então ele sabia, irmão. Saber, todos nós sabemos que é o nosso dever amar o nosso próximo, assim como nós gostaríamos de ser amados. Só que Jesus disse: é isso mesmo, está escrito, é isso mesmo que você está interpretando. Agora falta você colocar em prática. Falta nós cristãos colocar em prática, porque nós conhecemos a palavra, interpretamos exatamente como está escrito, mas no momento que nós colocamos em prática, nós não queremos. E continuando, Jesus diz, e continuando a palavra, versículo 29, e ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Você veja, quando
momento de a gente amar mesmo ao nosso próximo, a gente quer fazer uma pergunta a Jesus: mas Jesus, quem é realmente o meu próximo? É só aquele que me ajuda? É só aquele que é bom comigo? Nosso próximo é todos, até aquela pessoa que só nos detesta, nos odeia, quer nos prejudicar. Nós, como cristãos, que queremos adquirir a nossa salvação, nós temos que aprender com Cristo, temos que colocar em prática o amor. Aleluia. Aí Jesus dá um exemplo para ele, da lei. Ele conhece a palavra, ele entende muito bem. Só que Jesus, irmão, ele traz na palavra dele a simplicidade, para que a gente venha aprender verdadeiramente, para que a gente pense: não, Senhor, eu não entendi, está complicado demais, me ensina. Pai, tem como o Senhor me dar um exemplo? Aí Jesus, ele dá. Jesus chegou para esse intérprete da lei e começou a falar uma ilustração, para ele entender, para ele não ter como justificar. Diz assim a palavra, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando sem morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de lá. Você veja que o Senhor Jesus, ele dá essa ilustração e ele mostra, ele mostra, porque assim como aquela pessoa que necessita de um milagre, que aquela pessoa que necessita de uma grande oportunidade, e nós vemos aqui, irmão, que Jesus, ele cita que viu um sacerdote, viu aquele homem caído, ferido, machucado, mas não quis ajudar, porque ele estava muito apressado, não poderia parar um minuto para socorrer, mas ele era um servo de Deus. E nós, como homens e mulheres de Deus, temos que estar prontos para ajudar o próximo, uma palavra, uma oração. Mas aquele homem viu ali e fez como não tivesse visto. E de repente, também naquele mesmo caminho, passa o levita, outro servo do Senhor. Viu, mas não socorreu, não ajudou. E a Bíblia diz também: ia passando um samaritano. Samaritano, quando vai passando ali, vê aquele homem todo machucado, ferido, quase morrendo, pega aquele homem, coloca ali no seu cavalo, vai até a cidade, chega num lugar, como ele não tinha condição de cuidar daquele homem, ele deixa aquele homem para ser cuidado e paga todas as despesas que aquele homem necessita. Sendo samaritano. Vamos conferir aqui na palavra? Aleluia. Versículo 33. Certo samaritano
que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Então ele ficou ali cuidando daquele homem, porque aquele homem era o seu próximo. Então Jesus mostra esse exemplo. Pessoas que se declaram ser de Deus, mas na hora de colocar em prática a sua ação como verdadeiramente um homem ou mulher de Deus, coloca. E muitas vezes aquele samaritano, talvez se o sacerdote, o levita olhasse para ele, samaritano, mas foi ele que foi usado por Deus. Ele que tinha o coração quebrantado, o coração de Deus, porque ele poderia continuar o seu caminho, ele poderia continuar na sua caminhada. Para que ele ia ajudar aquele homem? Mas ele viu que aquele homem estava ali jogado, machucado, ferido. Então, irmão, quando nós tratamos uma pessoa dessa forma, como a gente gostaria de ser tratado? Porque todos nós dependemos do outro. Todos nós dependemos. Por isso que é importante a gente colocar em prática o maior dom que Deus tem nos dado, o dom do amor. Amém? E continuando, Jesus diz assim para aquele intérprete da lei: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Uma pergunta Jesus fez para ele. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Você veja que ele não falou: o samaritano. Até nesse momento, a pessoa, ela se torna ali orgulhosa, ela se acha muito, ela se acha que porque conhece a palavra, ela é mais santa do que o outro, que ela é a pessoa perfeita, que ela tem que agir da maneira que ela pensa. Até nesse momento, eu digo: mas quem foi? Dos 3 exemplos que eu te mostrei agora, quem foi que amou mais o próximo? Poderia ser tão simples dizer: foi o samaritano. Até nesse momento ele foi o que teve o quê? Ele fala assim: o que usou de misericórdia para com ele. Então diz a palavra: então lhe disse, então disse-lhe Jesus: vai e procede tu de igual modo. Então você veja que Jesus nos ensina a sempre colocar em prática o amor. O amor vence tudo, mas o ódio só destrói. A raiva, a mágoa, o rancor, tudo isso é alimento de Satanás. O que a palavra de Deus nos alimenta, irmão, nos ensina, é tão lindo, tão maravilhoso. Para o ser humano olhar e dizer: não, o homem de Deus é o sacerdote, aquele é o homem de Deus, não falta o dia do culto, está ali, ó, pronto. O homem de Deus é o levita, está ali sempre pronto para louvar a Deus.
Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele sonda. Deus, Ele não olha para a aparência como nós olhamos. Nós julgamos muito, irmão, as pessoas. Mas Deus, Ele conhece cada um de nós. E Jesus viu que naquele samaritano havia um coração aonde Ele habita. Amém? Nosso coração é o altar do Senhor. Por isso nós temos que cuidar muito. Logo no começo do texto, o intérprete da lei fez uma pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna, meu irmão? A vida eterna. E está se cumprindo as escrituras. O amor de muitos estão se esfriando. Veja que quando o amor está se esfriando, é o resultado da humanidade. Quanto mais o ser humano não tem o amor de Deus sobre a vida dela, olha o que ele é capaz de fazer. É pai matando filho, filho matando pai, pessoas brigando por coisas banais, tirando a vida do outro. Antes do outro pedir desculpa, ele já vai logo agredido. Por quê? Porque sobre ele não tem mais o amor. Então você veja que quando nós colocamos em prática o amor de Deus, nós somos completamente diferentes. Nós temos compaixão, misericórdia. Nós ajudamos na possibilidade que nós temos de ajudar. Mas sem o amor de Deus, irmão, é um querendo destruir o outro, é um querendo acabar com a vida do outro, qualquer motivo para brigar, para levantar falso, para ter discórdia, destruição. Mas nós vimos aqui que esse samaritano, que não tinha conhecimento como sacerdote, como levita, porque esse papel aqui era principalmente para o sacerdote e para o levita. Por quê? Porque eles conheciam a lei, eles conheciam o amor de Deus, eles conheciam a misericórdia de Deus. É como nós cristãos, irmão, nós não podemos agir como as pessoas lá fora agem, porque não têm o conhecimento da palavra. Se a gente entregamos a vida para Cristo, nós temos que fazer conforme Jesus está nos ensinando, e não da forma como nós achamos que devemos fazer. Mas Jesus foi bem claro. Ele disse: como está escrito na lei? E como interpretas? Está escrito. Está escrito na palavra do Senhor. E quando nós colocamos em prática o amor de Deus, olha o que diz aqui no Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 4, aleluia, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, irmão: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a quem? A Deus. Então quem conhecia Deus? Samaritano. Porque ele colocou em prática o amor. Porque Deus é amor, meu irmão. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, por mim e por você. Foi por amor. Então, a palavra de Deus
O ódio não vem de Deus. A mágoa não vem de Deus. O rancor não vem de Deus. Aleluia. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Pois Deus é amor. Quando a pessoa coloca em prática esse maior dom de Deus, é o amor, realmente ela é nascida de Deus. Ela conhece a Deus. O Evangelho é simples. Que adianta conhecer a palavra, interpretar bem, mas a hora de colocar em prática não coloca. Não agrada a Deus. O que agrada a Deus é que a gente coloca em prática cada ensinamento.